Valeu, moçada. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Olha só, muita gente me pergunta, Diogo, por que o André não está jogando? Onde é que foi parar o André? Tá certo, faz tempinho já que ele lesionou e eu vou te explicar o que tá acontecendo com o André. O André durante um treinamento no mês de março, ele acabou rompendo os ligamentos do tornozelo direito. E isso tirou o André de combate por um tempo, um longo tempo. Na época, o Grêmio preferiu fazer um tratamento convencional, não precisando de cirurgia. E desde então, o jogador está em recuperação. Toda essa recuperação, por óbvio, acabou sendo atrasada por conta das chuvas aqui no estado. E os jogadores ficaram um tempão sem conseguir fazer os trabalhos de fisioterapia e tudo mais. Agora o André tem um prazo interno que se trabalha no Grêmio de voltar a ficar à disposição entre o final de julho e início de agosto. O jogador está ainda na parte de transição física, não treina em campo, não treina com bola, está fazendo esse trabalho final de recuperação para aí sim começar a, quem sabe, ganhar esse ritmo de jogo e ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Fato é que a gente não pode contar com o André neste primeiro momento, quem sabe lá para o meio de agosto, porque o jogador ainda vai precisar de ritmo, treinar com a equipe e tudo mais, então não dá para ter o André como uma solução de problemas aí com a saída, com a lesão, aliás, do Diego Costa. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre o JP Galvão, porque a informação que nós tínhamos sobre o contrato do JP Galvão era que terminava agora no dia 30 de junho, mas não. O contrato do JP Galvão vai até o final do mês de julho. Isso porque ele chegou ao tricolor no início de agosto. E claro, como é feito um contrato de um ano, o jogador fica até o final de julho e se apresenta ao Fenerbahçe da Turquia. Essa primeira informação acabou sendo divulgada pelo executivo Luiz Wagner Vivian no final do jogo contra o Bragantino, onde na zona mista ele falou sobre a situação do JP Galvão no tricolor. Então JP Galvão tem mais um mês e meio, vamos colocar assim, hoje é dia 11, um mês e meio ainda de contrato com o tricolor, encerrando seu vínculo lá no final de mês de julho. É importante eu trazer para vocês aqui que o Grêmio não vai fazer a compra do JP, o Grêmio não vai exercer o seu poder de compra. 3 milhões de dólares era que o Grêmio teria que pagar ao Fenerbahçe, o Grêmio não vai fazer esse movimento, beleza? Bom, vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre uma outra questão bem importante. Hoje à tarde, teve mais um jogador que se ofereceu para jogar no Grêmio. Vocês lembram do Maurides, teve passagem pelo Inter agora há pouco tempo? Jogador que está atuando na segunda divisão do campeonato alemão. O César Fabres, da Rádio Imortal, encontrou o Maurides lá no Rio de Janeiro e numa conversa ali descontraída e tal, o Maurides se colocou à disposição para voltar ao Brasil e jogar no Grêmio. Ele quer voltar pro Brasil, aquela história toda, viu que o Grêmio estava precisando, chegou até a cantar o hino do Grêmio e tudo mais, e se colocou à disposição do Grêmio para voltar ao Brasil e atuar no tricolor. 30 anos, o Maurides nunca conseguiu se destacar, não foi aquele jogador que se esperava e tal. Não é o jogador do perfil que a torcida pede, né? Não é o Maurides que a torcida quer ver no tricolor, mas é um jogador que está se oferecendo daqui a pouco, né? Vai que cola, né? O Vina a gente tá vendo aí, se ofereceu e o Grêmio aceitou. Tomara que não, mas vamos acompanhar. Gurizada, outro jogador aqui que esteve na pauta do Grêmio na semana passada, o Léo Fernandes, jogador do Peñarol, segundo o jornal El País, o Grêmio observava o futuro do atleta e nesta terça-feira definiu. O Peñarol conseguiu um empréstimo por mais 6 meses junto ao Toluca e o Léo Fernandes continua lá no Uruguai. Nessa temporada pelo Campeonato Uruguai ele tem 15 partidas, 7 gols. Pela Libertadores, 6 partidas e 2 gols e 3 assistências, perdão. Um jogador que vinha se destacando. O contrato de empréstimo dele com o Peñarol estava encerrando. O presidente do Peñarol não pensou duas vezes, pegou um avião, foi até o México, conversou com o presidente do Toluca e conseguiu o contrato por mais 6 meses. Então, Léo Fernandes continua no Peñarol. Passou, a bola passou e o Grêmio não pegou. É importante a gente colocar a versão do vice de futebol. O Antônio Bruno, na semana passada, durante a coletiva, disse que esse jogador não passou pelo centro de dados do Grêmio, não passou por análise. Aí é outra história. Vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre o Sub-20. A gurizada do Sub-20, que estava invicta no Campeonato Brasileiro Sub-20, acabou sendo goleada hoje à tarde na volta do campeonato, na volta às atividades, na verdade, no campeonato. A gurizada perdeu por 4-1 para o Santos. Os jogadores do Sub-20 não atuavam desde o início de maio, dia 1º de maio, quando o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro lá em BH. Fato, gurizada, é que o Grêmio agora é 6º colocado no campeonato e tem 3 partidas atrasadas. Na volta, então, do Campeonato Brasileiro Sub-20, a gurizada, infelizmente, acabou sendo goleada. Gente, pra gente encerrar,
uma grande notícia, uma grande notícia. A Arena divulgou imagens nas suas redes sociais da troca do gramado. Olha só que legal. A Arena começou nessa terça-feira o processo da troca do gramado. Existem as expectativas mais otimistas, né? Que no caso a Arena, inclusive, acabou divulgando, que é que o estádio fique à disposição entre agosto e o início de setembro. Finalzinho de agosto e início de setembro. É importante colocar a informação que o Bagé está trabalhando, que é que a Arena pode até ficar à disposição para o primeiro confronto contra o Fluminense, lá no dia 14 de agosto. A informação do Bagé, mas a Arena trabalha oficialmente com final de agosto e início de setembro. Quem sabe, né? Quem sabe nesse primeiro confronto aí contra o Fluminense nós já não tenhamos a nossa Arena. Tomara. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau.